Bem-vindos mais uma vez ao Palavra Urgente, esse programa que traz todos os dias uma história de fé, de milagres, de manifestação do poder de Deus, onde encontramos também fé e poder para vencer as batalhas que estamos vivendo. Eu digo isso porque talvez você esteja passando por um problema, uma dificuldade e diz, pastor, eu preciso de uma bênção. Fica ligado, porque neste programa eu tenho certeza, Deus vai lhe abençoar. E você vai sair, olha, ao término deste programa, com a bênção de nosso Senhor sobre a tua vida. Por isso mesmo eu quero pedir a você para compartilhar com todos os seus amigos para participar deste programa. Compartilhar o quê? As mídias sociais. @Palavra Urgente, no YouTube ou no Instagram. É o mesmo endereço, @Palavra Urgente. Porque a qualquer momento, essa pessoa vai conseguir assistir o programa e vai ser abençoada também no nome de Jesus. Principalmente se o problema que essa pessoa vive hoje é problema de vícios, problemas com álcool ou até mesmo outro tipo de droga. Porque o Senhor Deus é um Deus que liberta. E Ele libertou este nosso amigo, que nós vamos ouvir a história dele hoje. O Adriano enfrentou problemas difíceis desde a infância, desde o começo da sua vida. O pai saiu de casa, se envolveu com drogas, com alcoolismo, com todo tipo de perturbação que você possa imaginar. Mas se Deus operou na vida dele, opera também na sua. Por isso eu vou convidar você para, sem muita delonga, já iniciarmos o programa assistindo a primeira parte da história de hoje. Põe aqui, por favor, no telão. O ambiente familiar de Adriano é pesado e o pai vai embora de casa. Eu comecei aos 11 anos trabalhando, aos 14 eu comecei a entrar no mundo da marcenaria. Tive amizade com pessoas não adequadas, né? E aos 18 já estava influenciado pela maconha, pela cocaína, pelo crack. Pegava praticamente todo o dinheiro que eu ganhava para sair no mundo da prostituição e no mundo das drogas. Em 2004, ele conhece Guiomar e eles iniciam um namoro. Nessa época, ela não sabe que Adriano é viciado. Mas no ano seguinte, quando vão morar juntos, isso muda. Ela passou por um perrengue muito pesado comigo também. Me enganava e ia pôr bar beber. Batia a hora de chegar em casa, ele não chegava. Quando ele chegava em casa, já chegava em casa agressivo. Começava a discutir, me sentia muito mal. Estava chegando já ao ponto que a gente ia se separar. Prestou atenção? Infelizmente, o alcoolismo entrou de uma maneira assim absurda na vida de Adriano, chegou inclusive a alcançar a própria esposa. E pastor, isso acontece mais do que você imagina. Eu não sei se você sabe, daqui a pouco a gente vai assistir aí uma reportagem, vamos ver em Casos Curiosos algumas coisas sobre este assunto, mas uma coisa interessante que uma vez me falaram é que o álcool, ele mata mais do que qualquer outro tipo de droga no Brasil. Isso é triste. Sabe por quê? Porque apesar de tudo é uma droga lícita, não é proibido. E algumas pessoas acabam se envolvendo com essa praga desde criança, desde bem jovem. Alguns até oferecem para os filhos. Uma coisa triste, mas é uma realidade. Realidade que muitos vivem dia a dia. Mas Deus pode mudar isso. Se o Adriano está aqui no Palavra Urgente, eu sempre digo, é porque Deus mudou a vida dele. É porque a história dele foi transformada. E Deus pode e vai transformar também a sua. Mas antes de continuarmos, eu vou pedir para você vir comigo ao telão. Nós vamos assistir uma reportagem sobre esse assunto aqui. Põe, por favor. Alcoolismo é a dependência ao álcool. O uso constante e descontrolado é considerado uma doença, segundo a Organização Mundial da Saúde. O consumo exagerado do álcool pode causar câncer, além de outras doenças, podendo provocar transtornos psiquiátricos como depressão e amnésia. No Brasil, 18,8% da população consome o álcool de maneira abusiva, segundo dados do governo. Alcoolismo é grave e pode matar, não só quem consome, mas quem está ao redor. Procure tratamento e ajuda. Principalmente ajuda espiritual. Eu já vi pessoas chegarem na igreja completamente dominadas pelo álcool, ao ponto de agredir a família. Por isso, na reportagem, você ouviu aí que pode levar à morte.
A morte do viciado, mas também a morte de pessoas que estão em volta. A família sofre demais quando tem alguém viciado com álcool dentro de casa. E como disse bem a reportagem, é considerado uma enfermidade, uma doença, mas é também uma doença espiritual. Um problema sério que Deus pode resolver e Ele quer resolver. Só depende e dependerá sempre de você. Se você acreditar e buscar em Deus e procurar ajuda, Deus resolve esse problema. Afinal de contas, como eu disse aqui, vou repetir, para Deus não tem impossível não. É impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Mas antes de darmos continuidade aqui, porque daqui a pouco eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Quero lhe mostrar que Deus liberta, transforma, muda mesmo a vida de uma pessoa quando ela resolve acreditar no poder dele. Mas antes, eu vou pedir para você me acompanhar aqui juntos no telão e vamos ouvir a doutora Luciana Pureza, que é psicóloga. E ela vai explicar muito bem para a gente a respeito do assunto dos vícios, principalmente do alcoolismo. Põe aqui no telão, por favor. Então, o alcoolismo ele é uma doença crônica quando a pessoa ela não tem o controle sobre a ingestão de uma bebida alcoólica, né? Então, ela fica dependente da bebida, não conseguindo deixar de usar. Se ele fica mais tempo bebendo, fim de semana, por exemplo, ele tem uma carga altíssima de álcool, né? Na sexta, sábado, domingo bebendo. Na segunda ele acorda para a rotina dele, ele já está diferente, ele já sente falta do álcool no organismo dele. E ele se dá conta quando na hora do almoço, na hora do trabalho, ele pede uma cerveja ao invés de pedir uma água. Ah, não, uma cerveja não tem problema, eu não vou ficar bêbado. Mas dá um negocinho onde ele já fica um pouco melhor. Ele já tira um pouco aquela tristeza, ele já tira um pouco daquela rotina e ele vai trabalhar com uma cerveja. Então ele acaba ficando mais tolerante à substância do álcool. Começa a colocar o álcool de uma forma onde as pessoas não percebam que ele já está dependente da bebida. E interessante que a única droga que causa coma é a bebida. Por quê? É o coma alcoólico, que você também tem a sobrecarga nos hospitais de jovens que chegam com coma alcoólico, ocupando esses espaços porque não controla o quanto bebe. Então, você tem outras drogas que você também são sérias, mas não são lícitas, né? Então, você escuta, fulano teve uma overdose, né? Mas não foi pela quantidade, porque causa uma arritmia, o batimento cardíaco, e ela tem ali o perigo de morrer com aquela droga. Mas isso é mais conhecido e é muito mais preocupante. As pessoas olham com muito mais preconceito. A maconha, a cocaína, o LSD, elas olham com muito mais preconceito. Mas a bebida não. A bebida tem gente que acha engraçado. Fulano, bebe aí, tu tá chato, tu tá careta, entra aí, vamos beber. Pô, não dá pra tu ficar assim, todo mundo junto, todo mundo na mesma vibe e você aí, careta, né? Então é um lugar bem complicado para os jovens que estão agora iniciando esse lugar, porque eles acham que eles conseguem ficar sóbrio com uma cerveja, com 2 cervejas, só que é um engano, né? E tremendo engano. Como você ouviu aí a doutora Luciana explicando, e é verdade. Eu lembro que uma vez um cidadão chegou para mim e disse assim: não, pastor, quando eu quiser eu consigo parar. E infelizmente, volta e meia, tinham que buscar ele em certos lugares, porque já estava lá 2, 3 dias só usando álcool e outras drogas. E não conseguia sequer sair de lá para voltar para casa. Se ganhava um dinheiro, o dinheiro ia tudo ali. A família, inclusive, ficava desesperada, que até o dinheiro de comprar comida, o camarada gastava tudo lá. Mas dizia: não, a hora que eu quiser eu paro, eu não sou viciado. Infelizmente essa tem sido a declaração de muita gente, que na verdade já está dominado pelo vício e precisa buscar ajuda, e quanto antes, melhor. Por isso mesmo insisto com você, não só a ajuda de um especialista,
a ajuda de pessoas que podem te dar uma orientação, mas principalmente a ajuda de Deus. Ele pode, Ele quer e Ele vai te livrar desse vício maldito no nome do Senhor Jesus. Mas vem comigo aqui, vamos assistir a segunda parte da história de hoje. Antes de conhecer Adriano, Guiomar frequentou uma igreja evangélica, mas não se firmou. Depois de anos afastada, devido à situação difícil, em 2006 ela se lembra de Jesus. Eu tava meu joelho no chão. Eu dizia, Jesus, me ajuda. Foi quando, ele mudando de canal, de repente, o missionário falando, pregando. Foi ali quando me chamou a atenção. Foi quando eu senti Jesus entrando no meu coração. Aí todos os dias eu assistia. Não gostava. E eu dizendo a ela, tu tá assistindo isso aí pra quê? Muito drogado, aquilo me incomodava muito. Ele ficava agoniado, que agora eu era santa. E eu vi a mudança dela também. Às vezes, dar o conselho, eu achava que eu era o dono do mundo. Orava demais. Eu tenho fé e vou buscar sim. E ele vai se converter, porque maior é Deus. Ainda naquele ano, Guiomar procura uma igreja da graça e passa a frequentar. Ela me chamou um bocado de vezes, eu vou não. Eu vou fazer o que lá? Pra mim não tem jeito mesmo. Eu não tenho nenhuma expectativa de salvação para mim, não. Eu levava ela, voltava para casa para usar droga, ia beber com esse muito amigo. Eu já tinha desistido de mim. Eu só orava. Eu já estava me sentindo que a vida dele já era de Jesus, já. Ele tinha desistido, mas ela não. E você percebeu como é que começou a mudança? Ela estava mudando de canal e assistiu o programa do missionário R.R. Soares. Por isso eu insisto que você sempre compartilhe e convide pessoas a assistir o programa. Porque através da palavra, através da pregação do evangelho que é dada aqui, Deus opera. Quando essa pessoa ouve testemunhos, como o do Adriano mesmo, Deus opera, mostra para essa pessoa que ele faz milagres. A fé surge no coração da pessoa e ela começa a mudar de vida. Deus quer fazer isso por você. E Ele vai fazer também, no nome de Jesus Cristo. Por isso mesmo, eu insisto com você. Deixa eu até aproveitar e mais uma vez pedir para você, anota aí as nossas mídias sociais, @Palavra Urgente, o Instagram, o YouTube. Você pode mandar para as pessoas, dizer, ó, assista. Tem ali alguns pastores pregando a palavra e testemunham histórias de mudança de vida real, que Deus operou milagres. E Ele vai operar na vida sua e na vida dessas pessoas. Ele vai fazer maravilhas. Ele faz milagres. Ele sempre fez e vai continuar fazendo. Por você e por todo aquele que resolver dar uma chance para Deus operar. Mas vem comigo aqui, por favor. Nós temos alguns casos curiosos com meu amigo Anderson e vamos assistir agora. Põe, por favor. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre um pastor americano, Robin Gallery. Ele é muito conhecido e trabalha com o objetivo de alcançar vidas. A questão toda é que ele levantou um ponto bem complexo nas redes sociais, falando sobre o beber álcool. Pois é que Gallery foi viciado em bebidas alcoólicas durante 20 anos. E ele diz que, mesmo tendo essa bandeira que levantam, que pode beber, mas não se embriagar, é, na verdade, uma desculpa que muitos utilizam para poder se perder. Ele pontua também que, durante a pandemia, muitos se envolveram com bebidas alcoólicas e, no final, se tornaram os novos alcoólatras da sociedade. Gallery ainda apresenta uma pesquisa feita por Charles, um grande pesquisador do Novo Testamento, falando que o vinho utilizado no século I, aceito pelos judeus, era uma diluição diferente da bebida alcoólica de hoje. Segundo Charles, é uma versão de 3-por-1, 3 partes de água para 1 parte de vinho, o que diminuiria grandemente o teor alcoólico. Hoje em dia, é completamente diferente. Gallery ainda diz que muitos bebem para se embriagar ou, como ele, para afogar e apagar os problemas. O problema, segundo o que Gallery pontua para a gente, é que os problemas sempre voltam. Curioso, não? Uma coisa muito interessante, inclusive na fala aí do nosso amigo Anderson, é que algumas pessoas fazem exatamente isso, para esquecer o problema. Só que o problema sempre volta. A situação difícil sempre volta.
E não adianta você fugir. Fugir do problema, desculpa, é tolice. E quantas pessoas têm tentado fugir do problema, se afogando as mágoas, afogando, até tentando esquecer o problema no alcoolismo e em tantas outras coisas. E ficam dependentes, ficam presos nisso. Pastor, mas eu preciso mudar. Então creia em Jesus, porque para Ele nada é impossível. Olha o que diz a Bíblia aqui, no livro de Lucas, capítulo 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada, nada mesmo é impossível. Impossível para mim, para você, muita coisa. Às vezes a gente olha para uma situação e diz, não tem como mudar. Não dá para vencer, essa situação é difícil demais. Mas não é para Deus. Por isso mesmo eu insisto com você, creia nele, busque a Ele, acredite nele e você vai ver que Ele vai operar na sua vida, inclusive agora, porque daqui a pouco eu vou fazer uma oração e eu sei que Deus Ele vai te abençoar em o nome de Jesus, como abençoou a vida do Adriano. Vem comigo, por favor, nós vamos assistir a última parte da novela da vida real de hoje. E olha como Deus operou na vida dele e de toda a família. Começou assistindo o programa. Eu insisto com você, por isso você tem que mandar todo mundo assistir e ouvir a palavra para Deus operar. Põe aqui, por favor. E a resposta das orações chega em outubro de 2011. Ela estava lá na cozinha, um dia de quarta-feira, lavando os pratos para se preparar para ir para a igreja. E eu estava dormindo, e o próprio Jesus Cristo me falou comigo, Adriano, o caminho que você está indo, filho, não tem volta. E é um caminho sem saída. Me levantei, fui até perto dela, ela estava na pia lavando, dei um abraço nela e disse, hoje eu vou para a igreja contigo. E aí fui para a igreja. Nesse dia ele assistiu o culto comigo ao meu lado. Quando foi no outro dia, ele disse assim, eu quero buscar esse Deus. Todos os cultos estavam juntos. Cada palavra que estava sendo ensinada ali, eu não estava deixando passar. Eu ia pegando e aprendendo. Foi chegando em casa, numa boa, já não bebia mais, ele não queria mais saber de ninguém, era só dentro de casa, era só buscando, a gente era só louvando, assistia o show da fé. No período de 3 meses parei de vez, totalmente mesmo, droga, bebidas. Não precisei de psicólogo, não precisei de psiquiatra, não precisei de tomar nenhum remédio para tirar as químicas do corpo, né? Fui alcançado por Cristo. Deus operou na vida dele e vai operar na sua. Meu copo com água já está aqui. Preparou o seu? Então vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, eu venho diante do Senhor e consagro aqui esta água, pedindo ao Senhor, coloca nela a virtude, o poder, para que aquele que dela beber receba a libertação e a cura em o nome de Jesus. E como ministro da tua palavra, eu digo a todo mal, desapareça, saia em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Beba da sua água. Graças a Deus, amigos. Olha, eu quero convidar você agora para participar conosco de uma das nossas reuniões aqui no Templo da Graça em Bom Sucesso. Rua Bom Sucesso, 157 é o meu endereço. Segunda a sexta, eu faço reuniões 8, 15, 19 horas. Principalmente sexta-feira, libertação. Aos domingos nós temos reuniões também. Os horários é um pouquinho diferente. 8, 15 e 18 horas. E eu quero insistir com você para que venha estar conosco em o nome de Jesus Cristo. Chegamos ao final de mais um programa e eu me despeço dizendo para você que você fique ligado ainda, porque tem um clipe bonito com a nossa amiga Radassa, que, olha, canção maravilhosa, que diz, nada está perdido. E não está mesmo. Que Deus te abençoe e até uma próxima. Não deixe o problema ditar o seu fim. Não abandone Deus se tudo perdeu. Nada está perdido se a fé não morreu. Se a pesca deu errado, tudo bem, meu filho. Se a porta está fechada, nada é em vão. Adore a Deus no sim e também no não.